Oiê, que bom que te encontro mais uma vez aqui. Que bom que tu também tem dividido esse vídeo com os teus amigos e que bom que tu estás lendo a Bíblia com a gente em Romanos e tem feito certamente muita diferença na tua vida. Nós vamos finalizar essa semana com Romanos capítulo 8. Paulo vai apresentar aqui uma dinâmica que ele cunhou de próprio punho. A vida pelo Espírito e a vida pela carne. Talvez tu já ouviu várias vezes essa palavra, essa formulação, viver no Espírito e viver na carne. O que isso significa? O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8 que dentro da gente há uma briga. Uma briga. A partir dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a nossa carne, de fato, a nossa carne, essa matéria aqui, o nosso sangue, foram impregnados por desejos que nem sempre são bons. Então ele diz que é mentira, ele diz que os nossos desejos mais insanos, aqueles que ninguém nos ensinou, mas que brotam dentro da gente, são desejos que ele chama de pecaminosos. O pecado brota de dentro da gente com facilidade, tem a ver com a natureza humana. Fico pensando, Paulo falando da carne, em algumas versões da Bíblia ele vai dizer, olha, tem coisas que vocês não precisam ser ensinados, isso já vem nato dentro de vocês. Então, o roubar, matar, mentir, o ser violentos, o pensar o que não deveria pensar, o falar o que não deveria falar, essa criatividade para fazer o que é mal, já vem dentro de vocês. Isso é pesado, né? Isso é pesado. Mas, sendo um pouquinho sinceros e honestos, nós vamos perceber que o nosso coração humano, ele se desconectou de Deus lá no Jardim do Éden. E com isso, nosso jeito de pensar, falar e agir passaram a ser totalmente humanos. Né? E às vezes a gente diz, errar é humano. Errar é coisa que nós aprendemos de Adão e Eva, que já vem dentro de nós. De fato, vem já de fábrica. Só que o apóstolo Paulo vai dizer, muito amparado naquilo que Jesus conversou lá com um homem em João 3, um homem chamado Nicodemos. Ele disse que para ver o reino de Deus, uma pessoa precisava nascer da água, alusão a um batismo, a um arrependimento externo, a um passo dado, a uma manifestação pública de arrependimento, mas do Espírito, ou seja, daquilo que Deus, pelo Evangelho, coloca no coração de uma pessoa. Então o que Paulo está dizendo e apelando aos romanos é de que, assim ele vai dizer no versículo 14, capítulo 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhe pede, porque vivem de acordo com as exigências dela. Se vocês viverem, morrerão. Então, o corpo humano é criativo, mas ele exige, muitas vezes, que nós cometamos as coisas mais terríveis. Ele obriga, ele deixa a pessoa insana. Eu fico pensando, por exemplo, um dependente químico que sabe que está afundando a sua vida quando vai se entorpecer com algum tipo de substância química. Mas mesmo assim ele usa, mesmo assim ele vai, mesmo assim ele entrega tudo que tem. O apóstolo Paulo diz que esse é o caminho que leva para a perdição. Por outro lado, ele diz que é o Espírito Santo que nos ajuda e nos auxilia a nos mantermos em pé. É o Espírito Santo que nos ensina e nos capacita na nossa fraqueza. Ele vai dizer o seguinte, que uma das capacitações que o Espírito Santo faz quando estamos enfraquecidos e sendo extremamente tentados a fazer algo que vai contra a nossa fé, que vai contra os princípios do Evangelho, é que o Espírito Santo, quando nós não conseguimos orar, porque estamos tão insanos, convictos de que temos que fazer, o Espírito Santo nos mexe, nos toca profundamente e nos faz orar com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Deus faz tanta questão de nos manter na caminhada, tanta questão de não nos ver chorando, tanta questão de nos ver alegres, porque o pecado tira alegria, né? O pecado traz mágoa, ressentimento, dor, culpa, que o Espírito Santo nos capacita
e faz a gente orar sem palavras, internamente, dizendo: Deus, obrigado. Obrigado porque mais uma vez tu me colocaste, me mantiveste de pé. Então, é nesse sentido que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Até nas provações e nas tentações, ao passarmos por elas, ao passarmos por estes vales, diz Paulo, nós olhamos para trás e damos graças a Deus, porque mais uma vez fomos por Ele sustentados. Grande abraço, boa semana, continuamos com Romanos.